Shalom, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de um exército de transfigurados. Bom dia! E nessa manhã, eu creio que Deus vai ministrar aos nossos corações. E uma das coisas que, enquanto eu estava orando, o Senhor ministrou no meu coração muito forte, foi a respeito de programação mental, de programação de mentalidade. E uma das coisas que uma palavra muito forte que eu senti enquanto a gente estava orando foi a respeito de sofismas, mentiras, fortalezas que se levantam e você acredita nessa mentira e você vive ela. Na verdade, nós vivemos aquilo que nós acreditamos, né? Então, a minha pergunta para você é no que você acredita, porque você vai viver exatamente aquilo que você acredita, né? E essa questão do sofisma, do sofisma, das fortalezas, né, que se levantam contrárias à vontade de Deus para sua vida. Tem pessoas, queridos, que elas estão vivendo uma vida difícil, uma vida complicada. Eu falo que é uma porcaria de vida, que ela não tem nem vontade de viver. Eu já estive nesse lugar por algum tempo na minha vida, por mais de 20 anos, acreditando em sofismas, mentiras, enganos, acreditando que aquilo era vontade de Deus para mim. E por conta de acreditar, eu vivia. A nossa crença, ela é muito forte, ela é muito poderosa. Por isso que a palavra de Deus diz: assim como pensas, te sucederá. Assim como você pensa, te sucederá. Por isso que nessa manhã, enquanto a gente estava orando, eu senti muito forte do Espírito de Deus de trazer você a você imaginar a sua resposta de oração. Tem pessoas que elas oram, por exemplo, ela ora em favor de um marido, para que ele seja salvo, restaurado. Só que o foco da oração dela é no mal. Ela fala: Pai, esse homem que está destruído, esse homem miserável. Então o foco dela é no que está errado. E ela não consegue ver como Deus vê. Ela não consegue ver alguém que Deus já pagou o preço por ele na cruz do Calvário. E como eu não consigo ver, eu também não consigo receber. Porque assim como pensas, te sucederá. Então qual é a sua mentalidade quando você ora? Você ora focada onde? No problema. Você foca onde? Na necessidade. Você foca onde? Na situação que você está vivendo. E você não consegue enxergar resposta. Você não consegue enxergar aquilo que você quer. Você não consegue nem pedir literalmente aquilo que você quer. E tem muitas pessoas que não é que Deus não está ouvindo. Não é que Deus não está ministrando. Não é que Deus não está falando. Não é que Deus não está operando. É que os seus olhos estão no lugar errado. E eu creio que essa é uma chave de Deus para nós essa manhã. Os seus olhos estão no lugar errado. Os seus pensamentos, eles estão sendo errados. E por conta disso, a resposta que você tem é permanecer no mesmo lugar. No mesmo ciclo. Nessa manhã a palavra de Deus diz assim, Romanos 12, versículo 2. A palavra de Deus diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Não é só experimentar não, gente. E comprovar. Esse trem é poderoso demais. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração, já está ministrando o nosso coração nessa manhã. Espírito Santo, nós oramos, nós colocamos diante do Senhor a tua própria palavra. Enche o nosso coração nessa manhã, Senhor. Molda, Senhor, a nossa mentalidade. Nós não queremos, Senhor, nos tornar apáticos, mas nós queremos ir para um novo nível no Senhor. Novo nível, em nome de Jesus. Nos leva para esse lugar, Pai. Nos leva para esse lugar de mudança de mentalidade, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Gente, olha só. Essa palavra, ela fala de um molde. Essa palavra, ela fala a respeito de que existe um padrão mundano
Esse tipo de não se amoldar ao padrão é uma coisa sutil. É uma coisa muito sutil. Fala do nosso dia a dia, aquelas coisas que nós vivenciamos na nossa jornada. Eu já falei aqui a respeito de um padrão hipnótico, literal, geral, né? Aonde você vê no seu trabalho um padrão hipnótico, você vê dentro das redes sociais um padrão hipnótico, aonde você é influenciado. Nós estamos o tempo inteiro sendo influenciados por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós permitimos entrar na nossa vida. Então, eu leio um livro, eu estou sendo influenciado. Eu assisto um vídeo, eu assisto uma série, aquela série me influencia. Então eu estou em todo o tempo sendo influenciado. E o conselho de Deus para mim e para você é: não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem àquilo que está sendo ministrado como uma verdade, e na verdade é um engano. E quando a gente estava orando aqui no começo da live, eu lembrei a respeito de sofismas, a respeito de fortalezas que são erguidas gradativamente, queridos, na nossa vida. E nós colocamos aqueles sofismas como uma verdade para nós. E na verdade, a nossa vida, o nosso resultado está totalmente ligado com as nossas crenças. Se eu creio que Deus está trazendo uma doença para a minha vida, para me ensinar, eu vou ficar inerte diante da doença e eu vou falar: não, eu vou aprender aqui com essa doença. Só que eu e você, que temos muitas vezes uma raiz adâmica de maldade, a gente não daria uma doença para os nossos filhos, para ensinar para eles. Quem aqui ia colocar o seu filho no hospital na UTI para ensinar para ele? Não, vou colocar o meu filho lá na UTI que eu vou ensinar para ele. A gente não faria isso. Só que levantou-se um sofisma, um engano, uma mentira, que foi contada tantas vezes que nós acreditamos. Tem um homem que existiu aí com uma mentalidade maligna chamada Hitler. E ele diz uma frase que não é mentira, é verdade. E ele utilizou dessa frase para fazer toda a confusão e todo o engano que ele trouxe uma sociedade inteira. Milhares de pessoas foram mortas por conta de um sofisma, por conta de uma mentira, por conta de um engano. E ele diz assim uma frase: mentiras contadas muitas vezes fica parecida com uma verdade. Você vai contando a mentira, você vai se adaptando. Então você começa a acreditar que aquilo é uma verdade. Queridos, e tem uma verdade que é a palavra de Deus, é a nossa verdade. A nossa vida precisa ser pautada na palavra. A nossa vida precisa ser orientada na palavra. A nossa vida precisa ser conduzida, direcionada pelo Senhor na palavra. Nós não podemos ir amoldando a esse mundo, a esse século. Eu tenho que seguir o padrão. Essa semana eu postei aí a respeito de que Deus precisa guardar as nossas crianças das mentiras, dos enganos, da malícia, daquilo que Satanás está querendo implantar nos nossos filhos. E alguém falou para mim assim: se eu fosse você, eu não me metia nessa pauta. Eu falei: mas você não sou eu. Desde já agradeço a compreensão. Se eu fosse você, eu não me metia nessas discussões. Mas você não sou eu. E eu vou me meter sim. Eu vou me meter sim, eu vou falar sim. Porque você deveria ficar neutra. Não, eu não sou neutra, não. Eu sou de Deus. Eu defendo aquilo que a palavra diz. Valores, princípios.
direcionamento do Senhor, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus orienta. Ah, não, mas porque hoje tá diferente. Não. Deus é o mesmo, queridos, ontem, hoje e eternamente. Não se amoldem. Não se amoldem. Não vai gerando um molde. O que é se amoldar, queridos? Ó, você pega aqui, ó. Essa água, ela é maleável. Você coloca aqui, ó. Ela se amolda ao formato da taça. Mas eu tenho um copinho aqui em um formato diferente. Se você põe no copinho, ela se amolda ao copinho. Entende? Só que Deus está dizendo para mim e você, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Da vossa forma de pensar. A palavra de Deus diz: assim como pensas, te sucederá. Assim como você imagina, te sucederá. Quais são os seus pensamentos? Qual é a sua mentalidade? No que você acredita? Eu quero dizer para você nessa manhã, no que você acredita tem definido os seus resultados. Se você acredita que Deus não pode te curar, parabéns, vai ficar sem cura. Se você acredita que seu marido não vai mudar nunca, parabéns, você vai ficar sem marido transformado. Se você acredita que não tem jeito para os seus filhos, parabéns, você vai ficar do jeito que tá. Se você para uma porta de Deus se abrir, você continua no mesmo lugar. No que você acredita? Você acredita naquilo que o mundo está falando, naquilo que a circunstância está falando, naquilo que a crise está falando, naquilo que as postagens políticas estão falando? No que você acredita? Não se amolde ao padrão do mundo, aos enganos, às mentiras, aos sofismas. Não se amoldem ao que o mundo está ministrando. Queridos, e nunca se viu tanta verdade misturada com mentira. E outro dia eu estava falando com uma aluna minha, que é treinadora também, eu falei para ela assim, olha só, presta atenção. Diabo não trabalha só com mentira não, porque mentira na hora que você vê, você fala, é mentira. É mentira. Na hora, quando você vê uma mentira, você faz trem aí, mentira. Rapaz, esse aí é mentiroso. Então, com o que o diabo trabalha, queridos? Meias verdades. O que ele trabalha? Meias. Eu ministro meias verdades. E eu vou gerando nas pessoas sofismas. Eu vou gerando nas pessoas fortalezas, processos de repetição, vão gerando sofismas, crenças. E eu acredito, e naquilo que eu acredito, é
isso que vai ser os meus resultados. Essa semana eu estava olhando o Instagram e eu me deparei com uma postagem de uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus postando lá. Ela colocou: Satanás não quer o seu casamento, ele quer seus filhos. Onde ela viu isso? Ele quer destruir seu casamento, sim. Ele quer destruir, sim, os seus filhos. E as pessoas começam a tratar um relacionamento mais importante que o outro, em detrimento do outro. E isso é um engano, um sofisma tão grande. Porque Deus, ele estabelece a família assim, primeiro o casamento, depois os filhos. Só que quando você faz uma postagem dessa, você faz o quê? Você dá foco nos filhos e você tira o foco do casamento, da base de estrutura familiar. E você acha que você tá... Por isso que nós precisamos de cuidado, porque nós vamos falar, do que nós vamos ministrar. Temor de Deus, orientação do Espírito Santo, condução do Senhor. Porque às vezes você está em Deus, mas a sua mentalidade não foi transformada por Ele. Porque, queridos, uma coisa é aceitar Jesus. Outra coisa é permitir Deus. Isso aqui não entra em você do nada, não. Isso aqui não entra em você do nada, não. Isso aqui não entra em você do nada. Isso aqui não vem lá do céu e cai na sua cabeça, não. Isso aqui você precisa ler. Meditar de dia e de noite. Quando senta, quando levanta. Você precisa marcar. Você precisa escrever. Você precisa decorar. Você precisa repetir. Você precisa meditar de dia e de noite. Todos os dias. Isso aqui não cai na sua cabeça, não. E você aprende. Não. Esforça-te em conhecer o Senhor. É buscar chegai-vos a Deus. E Ele se achegará a vós. Eu vou para Ele e Ele vem para mim. Mudança de mentalidade. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Não olhe para tudo que está sendo ministrado sem fazer perguntas, sem comprovar na palavra. Existe um povo chamado bereianos, um povo de Bereia. E esse povo de Bereia, Paulo foi pregar para eles e eles conferiram na... Deixa eu ver aqui, está tudo está conferindo o que você está falando. Deixa eu ver aqui. Pronto, isso aí, ó, tá conferindo aqui. Bereianos. Peraí, isso aqui. Para de aplaudir o que você nem entendeu. Nós não podemos nos amoldar aos padrões que o mundo está Vamos viver um processo de reprogramação de mentalidade. Eu aceito Jesus, mas eu continuo com a mentalidade mundana. E eu preciso fazer o quê? Lavar essa mentalidade. Eu preciso fazer o quê? Viver um processo de reprogramar a minha mentalidade. Eu preciso viver um processo de discipulado, aonde eu vou
se amolde a um padrão mundano. Mas se nós vamos nos amoldar, nós vamos nos amoldar segundo o reino de Deus, segundo os céus, segundo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quantas pessoas, queridos, eles estão vivendo as meias verdades. Quantas pessoas estão vivendo o engano, a mentira que foi contada várias vezes. E de tanto ser contada, você acredita que aquilo é uma verdade. Não tem libertação mais. Não tem mais nada disso. E por conta de acreditar nisso, é exatamente isso que você vai viver. Você vive aquilo que você acredita. E por isso que a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não fique conformado com esse padrão, não fique padronizado segundo o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação de mente. Fala de renovar a realidade, tendo comunhão com o Espírito Santo. Aonde eu renovo a minha mentalidade? No louvor, na adoração. Aonde eu renovo a minha mentalidade? Na oração em línguas, nas práticas espirituais. Aonde eu renovo a minha mentalidade? Com a declaração da palavra de Deus. Aonde eu renovo a minha mentalidade? Com a meditação na palavra de Deus. Eu renovo a minha mentalidade, eu vou me enchendo da palavra. Eu pego uma pregação de fé, eu vou ouvindo. Eu pego um livro que pode me ajudar a crescer um pouco mais. Porque eu não posso me amoldar a esse século, a esse mundo, a tudo que está sendo ministrado, a tudo que está sendo pregado, a tudo que as pessoas estão dizendo. Mas eu preciso acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Ele diz que eu posso ser curado, é isso que eu vou viver. Ele diz que eu posso ser liberto, é isso que eu vou viver. Ele diz que a minha vida pode ser transformada, é isso que eu vou viver. Ele diz que ele veio para que eu tenha vida e vida em abundância, é isso que eu quero viver. Né? Ele diz na sua palavra que ele já levou sobre si nossas dores e enfermidades. É isso que eu quero viver. Eu quero viver os planos, os propósitos de Deus para minha vida. Eu quero viver tudo aquilo que Deus preparou desde a eternidade para mim. E eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero experimentar esse lugar de boa, perfeita e agradável vontade. Que eu vou experimentar na minha vida. É exatamente essa proposta que eu vou experimentar na minha vida. E que nessa manhã você receba essa palavra de acreditar naquilo que Deus está falando. Acreditar naquilo que a palavra diz. Acreditar naquilo que o Espírito Santo está te orientando, te conduzindo, te direcionando. E não adentrar em um molde desse mundo. Adentrar em um processo de se amoldar ao padrão desse mundo. Nós precisamos sair desse ciclo hipnótico.
reprogramar sua mentalidade. Você precisa de disposição para reprogramar sua mentalidade. Você precisa de ter disciplina para reprogramar sua mentalidade. Você precisa se esforçar para reprogramar a sua mentalidade. Mentalidade não é reprogramada do nada. Ai, fui reprogramada. Alguém tirou um chip da minha cabeça e colocou outro. É um processo contínuo e constante. E ele é todos os dias. Você precisa adentrar nesse lugar de reprogramação de mentalidade, na presença do Senhor, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa experimentar de fato a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Esse é o plano de Deus para nós. As mentiras, os sofismas, as fortalezas que têm se levantado para nos fazer parar, para nos fazer acreditar que Deus não opera mais como ele operava antigamente. Mas a palavra de Deus diz que ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Ele não mudou, ele é imutável. Ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que você serve. O mesmo Deus que fez chover pão do céu é o Deus que você serve. O mesmo Deus que tirou uma água da rocha é o Deus que você serve. O mesmo Deus que levantou o paralítico, que curou o cego, que fez o surdo ouvir, que levantou aquele que já tinha morrido e ressuscitou mortos. O mesmo Deus que fez milagres lá dentro de você. E ele continua operando milagres, prodígios e maravilhas. E se você se amoldar ao padrão desse mundo, você vai adentrar em um evangelho de que Deus não faz mais. Mas eu quero dizer para você que ele continua fazendo. Ele continua operando. Ele continua ministrando. Ele continua falando. Nós precisamos adentrar nesse lugar de renovação de mentalidade. Quantas a sua mentalidade? No que é que você pensa? Quais têm sido os seus padrões? No que é que você acredita? Quais são as suas crenças? Quando você ora pela porta, quando você ora pelo seu marido, quando você ora pelos seus filhos, qual é a sua programação? Que nada vai acontecer? E é exatamente isso que muitas vezes você recebe. Por isso que nós precisamos mudar o nosso padrão de mentalidade. De alguém que clama ao Senhor e você sabe que a sua oração está sendo ouvida
e que tudo que você pedir em oração crendo, você vai receber. Reprogramação de mentalidade. Nós precisamos adentrar nesse lugar de reprogramar nossa mente todos os dias. Não é uma única vez. Diariamente. Nós precisamos adentrar nesse lugar. Metanoia. Mudança de mentalidade no nome de Jesus. Senhor, nós oramos essa manhã. Nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento, por essa live. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos, ó Pai. Senhor, por aquilo que deu certo e te louvamos por tudo que deu errado também. Te agradecemos porque todas as coisas, todas elas, todas cooperam para o nosso bem. Ó Pai, as portas que se abrem cooperam para o nosso bem, as portas que se fecham cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós damos ao Senhor louvores, honras e gratidão. Nós queremos te pedir, estende a tua mão, Senhor, e traz sobre nós nessa manhã a mudança de mentalidade que nós precisamos. Nos ensina a mergulhar mais profundo na tua palavra, aprender, crescer, desenvolver no Senhor. Ó Pai, que o teu nome seja engrandecido e glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Oramos nessa manhã, colocamos diante do teu altar cada vida aqui representada no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, e eu te vejo 20 horas no nosso aulão de sabedoria, tá bom? Beijo com cheiro no coração de vocês, um abraço bem forte. Hoje teve várias